Shalom, estamos aqui reunidos para mais um culto virtual. Estamos contando as horas para voltarmos à rotina de antes. Eu particularmente estou ansioso para voltar à nossa sede, voltar às nossas bases, voltar às atividades de antes, como éramos felizes e não sabíamos, né? Mas para começar o culto de hoje, a live de hoje, eu quero ler algo muito bonito de John Wesley, que ele disse o seguinte: quando o pecador confia em Cristo, ele é justificado, declarado justo por Yahvé. E ele, a partir de então, deve ser santificado. O que isso quer dizer? Revelar, mostrar a justiça de Deus através da sua vida diária. Nós estamos em um tempo de lives. Eu sei que muita gente diz, meu Deus, é live toda hora, live todo dia. Mas tu já parou para pensar que se nós não tivéssemos esse recurso, como estaríamos nos congregando? Ainda com esse recurso, tem gente que não dá valor, tem gente que parou de se congregar. A igreja baixou as portas, a pessoa não está indo mais para o culto, para a igreja, ela acha que não precisa mais me congregar. Então ela está em casa se congregando com Gustavo Lima, se congregando com Jorge Mateus, se congregando com esse povo do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é comungar? O que é comunhão? A palavra diz que não pode haver nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Aí o que eu faço? Eu estou aqui desse lado, ministrando a palavra do Senhor para você. E você está aí sentado na sua casa, na sua sala, no seu quarto, deitado, quem sabe, ouvindo. Enquanto eu prego, você está aí com sua Bíblia, eu espero, com seu aplicativo. Você é crente, crente de verdade. Quando quem está ministrando diz alguma coisa que é revelada, a pessoa, amém, aleluia, é isso mesmo, eu recebo, mesmo à distância. Nós somos crentes e como crentes nós temos postura, comportamento, particularidades nossas, assim como o ímpio tem as deles. Agora observa que coisa curiosa, aqui do lado tem um bêbado enchendo a cara em uma live, aqui do lado tem um bêbado cantando que pegou todas. Aqui do lado tem um ímpio dizendo que vai voltar para casa quando o dia amanhecer, depois que já tiver dançado com todo mundo. Aqui do lado tem um ímpio cheio de espírito imundo e ele está ministrando ao seu coração. Ele está ministrando a sua mente aí na sua casa. Eu não estou falando de ouvir música secular, eu estou falando de comungar com aquele artista. Eu estou pregando a palavra de Deus, você está aí ouvindo, você está comungando comigo. Observa, num tempo desse, Deus tem sido tão bom, tantos artistas, tantos pregadores, apóstolos, profetas, bispos, pastores de renome, homens sérios e mulheres sérias de Deus, que eu nunca tive a oportunidade de encontrá-los. Nunca tive o privilégio de sentar para ser ministrado por eles. E que com essa onda de lives, eu tenho sido ministrado todo dia em congressos virtuais, cultos virtuais, seminários virtuais. E você, está fazendo o mesmo? Ou você está sendo ministrado pelos filhos das trevas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou cantar e eu vou falar aqui na minha live daquilo que eu vivo. Se eu estou em casa ouvindo alguém que está falando do que ele vive, o que ele vive não condiz com aquilo que eu creio, eu estou pecando, eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. Observa comigo, antes eu não tinha tanto tempo, era aquela rotina, aquela correria do dia a dia que eu e você tínhamos. Aí veio a quarentena, surgiu a quarentena, e com a quarentena nós passamos a ter mais tempo em casa, tempo com a família, tempo com os filhos, com os pais, os amigos mais próximos, tempo de dar uma faxina na casa, que há muito tempo a gente não dava, tempo de dormir um pouco mais, né? Vou ter tempo para dormir, tempo para olhar como é que está a casa, se precisa de uma manutenção. Nós temos tempo. Algumas pessoas estão de licença entre aspas, dos seus trabalhos seculares, mas na quarentena arranjaram outros trabalhos. E eu quero lhe explicar uma coisa. A quarentena para nós, ela foi uma resposta de Deus. Não o vírus, mas a quarentena, esse tempo de repouso, esse tempo sabático,
Foi uma resposta de Deus. Antes, a minha leitura, quando eu falo na primeira pessoa, isso é para você também. Antes da nossa leitura diária, a leitura diária da palavra estava meio atrasada. Hoje não deu tempo. Hoje eu só orei 10 minutos. Isso quando ora 10 minutos. Não deu tempo de orar mais. Passou o dia e eu não li aquele livro de cabeceira que o pastor tinha indicado lá no culto. Nós não tínhamos tempo para Deus, como deveríamos ter, com qualidade, com extensão, com oportunidade. Era tudo muito corrido. Até para orar era minutos contados. E Deus nos proporcionou um tempo. E sabe o que nós estamos fazendo? Procurando outras atividades dentro de casa. Sabe o que nós estamos fazendo? Passando mais tempo nas redes sociais e na internet. Mais tempo hoje do que antes da quarentena. E olha que antes da quarentena nós perdíamos muito tempo distraídos. E a nossa oração continua fraca, sem tempo. Nossa leitura diária continua escassa, sem tempo. Estamos levando a quarentena como se fosse férias de Deus. E eu quero abrir seus olhos e lhe dizer uma coisa. Pós-quarentena, você não vai poder dizer para Deus: Senhor, eu não tive tempo. Você e eu estamos tendo tempo demais para colocar em dias o nosso tempo com Deus. Seja bem-vindo a uma rede de família virtual. Hoje, encerramento do mês apostólico da ressurreição, já nos preparando para maio, o mês de Pentecostes, e que Deus possa te abençoar poderosamente aí na sua casa, nesse instante, tá bom? Voltamos já. Romanos capítulo 6, versículo 1. Pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo, leia comigo. Eu espero que você já esteja preparado. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa palavra é a palavra que encerra o mês apostólico da ressurreição. É a palavra que nós nos apegamos, é a palavra que nós nos alimentamos. Começou uma chuvinha gostosa e que essa chuva seja sinal de Deus para a nossa vida. Que haja novidade sendo gerada, sendo brotada do solo do nosso coração, da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo falou sobre livres do pecado pela graça, Paulo não estava dizendo que nós estávamos imunes ao pecado. Paulo não quis dizer isso. Paulo quis dizer o seguinte: nós chegamos ao status de livres, libertos em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A morte perdeu seu ofício principal, que era exercido sobre a nossa cabeça. A morte perdeu todo efeito que ela poderia proporcionar, que ela poderia gerar. E hoje nós somos frutos da ressurreição de Cristo. E hoje, em Cristo Jesus, nós somos sepultados com Ele, ressuscitados nele, para uma vida em abundância, uma novidade de vida. O que diremos, pois? Será que o pecado ainda tem algum domínio sobre nós? Será que o pecado ainda pode nos escravizar? Será que o pecado ainda pode ser a base de nossas decisões, a base de nossas escolhas? Não. Em nome de Jesus, não. Hoje nós somos seres que compreendemos o sacrifício da cruz. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus pagou um preço por nós.
Hoje nós somos frutos da ressurreição de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Nós somos frutos dessa ressurreição. Só que para o pecado, nós fomos sepultados no batismo. O apóstolo Paulo, ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Quer dizer, para o pecado nós já morremos. O pecado pode ainda nos alcançar, nos abraçar, nos perseguir? Sim, somos sujeitos a ele. Mas o pecado não tem mais domínio. Ele não pode mais ser senhor sobre a nossa cabeça. Nós não somos mais escravos dele. Nós somos hoje fruto de uma estação nova, através da ressurreição de Cristo, através da morte de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós passamos a ter direito à vida eterna. E no seu batismo, um homem velho foi sepultado e um homem novo é ressuscitado. Jesus se batizou e João questionou isso, João batizador: mas se te batizar, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que veio enviado por Deus, a quem eu preparo o caminho. Eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias, como é que eu vou te batizar? E Jesus virou para João e disse: é necessário que isso aconteça. Por quê? Porque o batismo de Jesus marcou o tempo do nascimento do seu ministério. Ali foi a sua legitimação. No batismo de Jesus houve a separação do carpinteiro filho de José, do filho de José rabino, o filho de José profeta, o filho de José Messias. No meu batismo marcou o jovem que se encontrou com Jesus. Do meu batismo nasceu o jovem que tinha um compromisso em andar com Jesus, de andar na luz, de servir a Cristo. Antes do seu batismo, você era aquele homem pecador, aquela mulher pecadora, aquele homem mundano, aquela mulher mundana que ali, nas águas do batismo, tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois do batismo, aquele homem que desceu nas águas, ele não pode mais sair de lá do mesmo jeito. Você saiu com um compromisso: eu cheguei aqui, um homem perdido em busca de Jesus. Mesmo você já tendo sido convertido, aceitado Jesus lá na frente do altar. Mas ali é o primeiro passo, ali começa a sua decisão. Mas quando você mergulha e sai, ali nasce um novo homem e uma nova mulher, com um compromisso de andar a partir dali em retidão, andar a partir dali como homem de Deus e uma mulher de Deus de verdade. Eu te faço uma pergunta: essa quarentena, ela serve para diferenciar quem serve e quem não serve, quem é luz, quem é treva, quem é ímpio, quem é justo. Essa quarentena te mostrou sobre você mesmo, quem você é. Às vezes nós passamos tanto tempo, pensando: fulano é isso, fulano é aquilo. Vamos dar uma voltinha para dentro de nós mesmos. Nós estamos em quarentena dentro de casa, olhando como é que está a nossa casa, como é que está a nossa vida familiar. É tempo de refletir, de ajustar. Faça isso agora com a sua vida. Faça isso agora com a sua vida. É hora de ajustar. Eu tenho andado em retidão? Como é que tem sido a minha comunhão com o Senhor? Como tem sido a minha vida com o Senhor? O legal de tudo é que nesse texto, Paulo não está falando especificamente do batismo nas águas. Não. Ele está dizendo o seguinte: que nós somos sepultados e ressuscitados em Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. Mas o batismo nas águas é o quê? É o sepultamento do velho homem e o ressurgimento do novo homem. Quando Paulo fala que nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, então nós não podemos ignorar que essa morte nos trouxe o quê? Vida nova. Essa morte nos trouxe o quê? Libertação. Essa morte nos trouxe o quê? Liberdade do pecado. Nós não temos mais liberdade para pecar. Nós temos liberdade para não pecarmos. Eu estou lendo um material muito bom de Subirá. E Subirá diz uma coisa curiosa que eu fiquei meditando nisso esses dias. Ele diz que em nenhum momento Jesus revogou a lei. Jesus cumpriu a lei. Só que o Novo Testamento, se você analisar, ele é uma nova lei estabelecida sobre uma lei antiga. Se existia uma lei, se existia um juízo, se existia uma prestação de conta, com a graça esse negócio fica ainda mais severo e mais grave. Porque antes os homens não tinham o Espírito Santo como tutor.
Então eles estavam ao bel prazer. Hoje nós temos o Espírito Santo como nosso monitor, aquele que nos conduz. Então, se nós estamos sepultados em Cristo e se nós ressuscitamos com Ele na sua ressurreição, temos de ter uma novidade de vida. Será que a vida que nós temos hoje, ela é realmente uma novidade de vida? Ou simplesmente nós carregamos um título conosco, uma função, um cargo, uma atividade e estamos levando a vida do jeito dos filhos desse mundo? Não, tem que haver uma diferença entre os que servem e os que não servem. Na conduta, no discurso, na prática, no dia a dia, nos relacionamentos, nos negócios, nas atividades. O apóstolo Paulo diz que nós somos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai, Yahvé. Por isso nós precisamos andar também em novidade de vida, em uma vida nova, em comportamentos novos, em conduta nova. Porque se fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, também devemos andar a partir da semelhança da sua ressurreição. O mês da ressurreição me trouxe uma lição. Não tem ninguém vivo que não possa viver um pouco melhor. Também não tem ninguém morto que não possa receber ressurreição. Se nós estamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, mortos em nossa preguiça, mortos em nosso comodismo, mortos em nossos argumentos, mortos em nossas justificativas, Jesus ele quer cancelar tudo de uma vez por todas e nos dá a segunda chance, a terceira, a quarta, sei lá qual é a sua chance. É como se ele dissesse: tu sempre está preso, entregue no sepulcro desse argumento, desse motivo, dessa razão. Cancela isso. Eu quero te dar a oportunidade de viver uma novidade de vida. Uma novidade de vida semelhante àquela que eu te proporcionei na minha morte e àquela que eu te proporciono na minha ressurreição. Nós precisamos entender que a ressurreição é muito mais do que levantar um cadáver da sua sepultura, é levantar homens e mulheres que já pararam a caminhada. Estão com Cristo? Sim. Mas será que estão em Cristo? Vamos saber. Estão servindo a Jesus? Não sei. Precisamos tomar a decisão correta a partir de uma reflexão exata. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos conduzindo o nosso ministério, a nossa célula, a nossa geração? O que você tem feito com os talentos e os dons que Jesus conquistou na cruz e lhe deu, lhe entregou? O que é que nós temos feito com o ministério? Eu tenho pensado muito nisso. O que é que eu tenho feito com o ministério tão lindo que Deus me deu? Será que eu tenho zelado? Eu tenho um carro, já está velho, mas eu zelo pelo meu carro. Eu limpo, eu mando lavar, eu mando trocar peça, porque eu amo, eu zelo. Eu zelo pela minha casa, eu zelo pelos meus filhos, eu zelo pelo ministério que Deus me entregou e eu vou prestar conta dele. Eu zelo pelos meus mecanismos de trabalho, eu zelo pelos meus relacionamentos, pelo meu discipulado, pelas minhas amizades, pela minha família. Será que nós zelamos pelo nosso chamado, pelo nosso relacionamento com Deus, como nós zelamos por outras coisas? Será que nós tiramos religiosamente aqueles 10 minutos, 15 minutos para orarmos, ou pela manhã ou pela noite, para falarmos com o nosso Deus? Como a gente tira aquele tempo para se jogar no sofá ou na rede e ficar um pouquinho zapeando aqui na internet? Ou assistir aquele seriado que nós gostamos, eu gosto, né? Será que nós temos aquele cuidado, aquela intenção de buscar uma direção de Deus para as decisões que nós iremos tomar a partir de então? Entenda uma coisa. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado em atitudes intencionais. Intencionalidade é aquilo que você provoca de propósito. A hora de eu orar, a hora de ler, a hora de buscar Deus, tem que ser intencional, tem que ser proposital. Nós temos que gerar um relacionamento intencional com Deus. Deus, quando mandou Jesus à terra, era intencional.
Quando ele mandou Jesus se sacrificar, foi intencional. Quando Jesus ressuscitou, foi intencional. Quando Jesus tomou as chaves de governo de volta, foi intencional. Quando Jesus marcou aquele encontro pós-ressurreição com seus discípulos, foi intencional. E quando ele subiu e disse que voltaria para nos buscar, foi intencional. Quando ele enviou o Espírito Santo Consolador sobre Atos, lá em Atos capítulo 2, lá em Pentecostes, esse Espírito desceu e trouxe avivamento, foi intencional. Estamos entrando maio, o mês de Pentecostes, saindo da ressurreição, isso é intencional. Eu quero lhe dizer que sua vida não vai mudar, sua vida não vai dar um up, sua vida não vai dar aquela alavancada, sua vida não vai ser projetada no futuro se você não começar a agir em relação às coisas de Deus na sua vida de forma intencional. Quando Paulo diz que de modo nenhum podemos viver uma vida abundante, numa graça abundante, se permanecermos na desobediência. De maneira nenhuma. Como viveremos em Cristo ou morreremos em Cristo se ainda vivemos presos à nossa vida medíocre de pecado, de desobediência? E pecado não é só aquilo que fere a lei de Deus. Pecado é a negligência, as desculpas. Pecado é eu considerar as atividades do meu trabalho importantes até mais do que as da igreja. Pecado é eu acordar 5 da manhã, 6 da manhã, porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, mas se tiver que acordar 5, 6 horas da manhã para orar, eu não acordo. É eu ir para o trabalho às vezes doente, eu ir para o trabalho às vezes só pelo corpo presente, e para as coisas de Deus eu sempre tenho um argumento. Ah, com essa história de corona eu não vou para a célula, não vai dar certo, é muito perigoso. Mas você sai de manhã para ir para o supermercado, para ir ao banco receber, sacar dinheiro, às vezes nem dinheiro você tem, você sai de casa para fazer seus compromissos. Diremos a Deus o quê? Senhor, eu te amo. Senhor, Tu é o Deus da minha vida. Ó, eu sou líder, eu fui legitimado no altar, consagrado, ungido, recebi o manto. Vai prestar conta do jeitinho que Deus te separou, te chamou, te legitimou. Ele vai te cobrar os talentos que Ele entregou na tua mão, as responsabilidades, e você vai ter, assim como eu, que prestar conta. Ressurreição é quando eu saio da letargia que o diabo tem me aprisionado e eu me levanto das cinzas, como aquele exército de Ezequiel que se levantou dos cadáveres, dos monturos de cadáveres, e se formou um exército forte e poderoso. Assim somos nós quando ressuscitamos em Cristo. Não é a ressurreição apenas da volta do Senhor, não. É a ressurreição diária, as misericórdias todas as manhãs se renovam, a sua porção diária. Assim também é o compromisso com Deus. E eu tenho que lutar, não é contra o mal que está no irmão, é o mal que está reinando em mim. É esse mal que está em mim que está me impedindo de cumprir o propósito que Deus elaborou para mim, que Deus projetou para mim. É a necessidade intencional, de bater de frente comigo mesmo e dizer: olha, é Deus quem te governa, é o altar quem te dá direção, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de voltar ao primeiro amor. Não haverá ressurreição se não houver primeiro morte. Você tem que morrer, eu tenho que morrer, nós temos que morrer todos os dias para nós mesmos. Somente depois que morrermos para as nossas vontades, para os nossos argumentos, para as nossas prioridades, para as nossas justificativas, é que haverá ressurreição. Você está preparado para o tempo da ressurreição? A partir do versículo 5, Paulo diz uma coisa curiosa. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, certeza disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais como escravos, porquanto quem morreu em Cristo, com Cristo, está justificado do pecado. Essa morte aqui não é apenas a morte física, não. Morreu, salvo, vai para o céu. Não, essa eu morri hoje. Se hoje eu tenho morrido todos os dias, morrido um pouco para mim mesmo, para minha vontade, para os meus quereres, para as minhas escolhas, para os meus desejos,
Cada dia que eu morro, eu ressuscito na esperança de Deus. Cada dia que eu morro para mim mesmo, cada dia que eu morro para as minhas vontades, eu ressuscito na esperança de Deus. Porque a esperança de Deus, que diz no versículo 4, é que nós sejamos ressuscitados, porque se nós formos mortos em Cristo, nós vamos ressuscitar com Cristo para a glória eterna, para uma glória de uma vida eterna. Mas Paulo diz também o seguinte, não apenas na vida que virá, mas na eternidade do dia a dia. Todos os dias nós somos um pouco mais eternos. Como, pastor? Simples. Se todos os dias o velho homem morre, todos os dias um pouco do velho homem morre, todos os dias um pouco do novo homem se levanta. Quando nós andamos em experiências com Deus, nós nos tornamos santos, não porque nós nos tornamos perfeitos, mas porque de dentro para fora nós sentimos que algo diferente está sendo feito, algo diferente está sendo gerado, algo diferente está sendo construído, e não somos nós que estamos construindo, é o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus não habita na minha cabeça, pois não tem como ficar pedindo, vem Espírito Santo. O Espírito de Deus não está do meu lado. A Bíblia diz que eu sou templo, e eu não me congrego no teto de uma igreja, eu não me congrego na lateral de uma igreja, eu me congrego inserido dentro dela. O Espírito habita em nós, é em nós, não é conosco, é em nós, é dentro. Quem quiser ter sua teologia paralela, que tenha. Tem gente que diz que o Espírito Santo de Deus é o Espírito do corpo de Deus. Então tem teologia, a revelia e criadas a partir do entendimento de Satanás. Mas o que a Bíblia ensina é outra coisa. E Paulo está sendo bem claro, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Eu quero lhe dizer que você é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus, pois então viva para Deus. O versículo 10 é bem claro, viva para Deus. Viva a sua vida para Deus, no seu trabalho secular, viva lá no trabalho secular para Deus, a partir dos princípios de Deus. Não vá para o trabalho secular querer viver a partir dos princípios deles, não. Porque senão que diferença haverá entre quem serve e quem não serve? Quem é justo e quem é ímpio? Vá para a sua escola, mas viva para Deus. Vá para a sua academia, viva para Deus. Ouça sua música, ouça para Deus. O que é que Deus ouviria? Será que Deus ouviria o que você está ouvindo? Será que Deus assistiria o que você está assistindo? Será que o seu aparelho, Deus poderia manuseá-lo? Viva para Deus. A ordem da ressurreição é se morrer ou se viver, se morrer ou se ressuscitar, para Deus. É para Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus, nesse domingo, nós queremos entrar na tua presença, mediante aquilo que a tua palavra apostólica nos ensinou. Nós queremos entrar na tua presença e pedir que o Senhor venha forjar em nós essa identidade apostólica de Paulo. Que nós cheguemos à compreensão, ao entendimento de que a vida só faz sentido se nós morrermos para nós mesmos e nós venhamos ressuscitar para o Senhor, viver para o Senhor, andar, nos mover para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada discípulo, cada pai de família, cada mãe de família, cada um dos meus 12 que estão aí assistindo, cada um dos meus 144, cada diácono, cada obreiro, cada ministro de louvor, de dança, cada salmista, cada levita, cada intercessor, que sejam abençoados em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja ressurreição sobre as suas vidas, que haja poder do céu sobre as suas vidas, que haja milagre do céu na direção das suas casas, que haja livramento, que haja cura, libertação, provisão sobre as suas casas. Em nome de Jesus, que o perdão do Senhor, que vem através do sangue
sangue do teu Filho venha sobre o alto da nossa cabeça, a planta do nosso pé, e nós venhamos mergulhar no teu sangue, lavar as nossas vestiduras no teu sangue, sermos purificados, limpos e restaurados através do perdão, da graça do teu sangue. Porque pelo teu sangue, pela tua morte e teu sangue, a graça e o perdão foi estabelecido sobre os homens e mulheres da terra. Mas não sobre qualquer homem nem qualquer mulher, mas sobre aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com teu Filho Jesus Cristo. E eu, como sacerdote, abençoo cada homem e cada mulher agora, onde estiver, discípulos ou convidados, ouvintes, que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja com tua casa, com tua vida, com tua família, com os teus negócios, com os teus projetos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu quero lhe convidar para quarta-feira aqui no Descendência MGA. Eu, seu pastor, e quarta-feira tem novidade. É a abertura do mês apostólico de Pentecostes. Tem mais alguns dias de quarentena, é por aqui que nós vamos nos congregar, tá bom? Eu espero que você assuma esse compromisso comigo e com Deus. Quarta-feira não tem outro compromisso. O filme, a pipoca, os amigos, o videogame, qualquer coisa, vai ficar para depois do culto, tá bom? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Graça e paz. Firme, firme, sem vacilar.